Shalom Lekulam, paz para todos. Sabe, queridos, eu estava aqui pensando nesse período de quarentena e vendo como o nosso Deus é maravilhoso para conosco. Ele nos tem alimentado com um alimento fresco através dos pastores da nossa casa, pastores amigos, profetas, missionários, professores na escola dominical. Meu Deus, como somos privilegiados, não é? E hoje eu vim conversar com vocês a respeito daquela que é a precursora de tudo isso, é a obra mais fantástica, completa, incomparável, insubstituível, é aquela que inspirou a esses nossos amados nos trazerem recados tão preciosos que aquecem nossos corações nesse momento tão complicado que a nossa nação está atravessando. Estou falando daquela que, mesmo sendo a maior declaração escrita, cuja veracidade se autocomprova, nos dias de hoje ainda temos recursos tecnológicos, geográficos e até arqueológicos que também comprovam a sua veracidade. Eu estou falando dela, a Bíblia. E antes de nós começarmos a conversar, eu gostaria de orar com você para que o Senhor venha trazer a revelação para o dia de hoje. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez e pedimos a Ti, Senhor, traga a revelação de hoje, traga o alimento para hoje, que em nome de Jesus o Senhor se sinta à vontade no nosso meio e que tudo aquilo que o Senhor tiver para nos revelar neste dia, que o Senhor possa estar revelando em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, a Bíblia, ela fala da relação entre Deus e o homem através dos seus livros, relatos em tempos e histórias. A Bíblia, ela não tem o objetivo de ser um tratado histórico, assim como os livros de escola. A Bíblia é um guia espiritual. Através da história, o importante são os aspectos espirituais estudados. A Bíblia é o livro de Deus para os homens, é o registro da criação, o desenvolvimento da raça humana, traz a revelação do plano de Deus para o homem. A Bíblia ensina valores morais, espirituais, para que tenhamos uma vida saudável e nos deixa claro, a Bíblia nos deixa claro de que de Gênesis a Apocalipse, nós só alcançamos a salvação eterna a partir de um único caminho, a fé em Jesus Cristo. A Bíblia é composta por 66 livros e sabiamente dividida em duas partes, ou melhor dizendo, 2 testamentos. O Antigo em 39 livros e o Novo com 27. Este conjunto de livros preciosos contém mais de 31 mil versículos que estão distribuídos em 1139 capítulos. Parece muita coisa, né? E na verdade mas se nós nos organizarmos e lermos de 4 a 5 capítulos por dia, nós conseguiremos ler a Bíblia em um ano. Toda a Bíblia caminha em direção a um único plano, o plano de redenção. É tudo para um caminho, a salvação, o resgate da humanidade, a certeza de que juntos com Deus viveremos a vida eterna. O principal idioma da Bíblia é o hebraico. O Antigo Testamento, na sua maioria, foi escrito em hebraico. Salve, obviamente, algumas passagens que foi feita em aramaico, porque o aramaico na época de Jesus era uma língua oriental também, né? Também era usada. Porém, a língua principal, cultural, que todo mundo da época de Jesus utilizava era o grego. Isso porque Alexandre o Grande, quando conquistou o mundo da época, ele obrigou que o idioma grego, assim também como a cultura, se disseminasse por todo o Oriente e Ocidente, ocupando todo o povo civilizado da época. E é nesse contexto que é escrito o Novo Testamento.
Então, o Novo Testamento, apesar de terem sido homens hebreus, que foram inspirados por Deus para escrever seus registros, eles escreveram em grego porque era a linguagem cultural da época. Paulo, por exemplo, ele escreve para a igreja de Roma, mas depois ele vai para Corinto, que é na Grécia, Macedônia, que era o local de foco cultural grego da época. Então, existem também textos no Novo Testamento que a gente percebe uma língua hebraica já transliterada para o grego. Então, são 3 as línguas em que a Bíblia fora escrita: aramaico, grego e principalmente o hebraico. Foram tantos os homens inspirados para registrarem textos contidos na Bíblia. Pessoal, foram tantos e tantas as suas características, como eles eram diferentes uns com os outros. Imaginem só, Moisés, príncipe legislador, Josué, general, Davi e Salomão, reis, Ezequiel e Daniel, profetas, Pedro e João, pescadores, Paulo, teólogo, Amós, boiadeiro, Mateus, funcionário público, Lucas, médico, Samuel e Isaías, sacerdote, Jeremias e Joel, profetas, Esdras, escriba, Neemias, copeiro político, e por aí vai. Se analisarmos, nós veremos que eles todos eram pessoas que não foram treinadas para escrever um livro. Eles não fizeram bacharelado, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eram pessoas simples. Alguns deles eram analfabetos e não puderam escrever suas narrativas sobre o conteúdo. O que eles faziam? Eles ditavam para que alguém escrevesse por eles. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Silvano, que escreveu a Carta de Pedro. Eles eram pessoas normais e muito simples, mas infelizmente existem alguns zombadores que ficam, então foi Deus que escreveu, ele pegou a mão das pessoas e foi lá e lá, lá, lá. Bom, enfim, como se fosse algo místico, fantasioso ou mentiroso até. Porém, a Bíblia nada é mais do que o relacionamento de Deus com os homens. Deus se relacionava com os homens nas suas deformações, nos seus limites. Era assim que ele se relacionava com esses homens. O Espírito Santo de Deus falava às pessoas simples, ele tinha ligações com essas pessoas, nas suas limitações, nas suas simplicidades. Era dessa maneira que Deus agia. Eram pessoas simples que não tinham ligações com esse nível de conhecimento que nós temos hoje, por exemplo. Porém, nos dias de hoje, nós vemos pessoas cheias de conhecimento, mas sem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Por isso, em nem 1 milhão de anos, esses homens atuais escreveriam coisas como esses homens do passado tão simples escreveram. E nós hoje temos o privilégio de ter em nossas mãos uma linguagem de fácil entendimento, com diversas traduções, não é? Você pode falar assim, tia Marisa, peraí, mas o apóstolo Paulo está no meio desses outros que você falou, e enfim, vamos combinar, ele não era um homem simples como você está falando, e é verdade, queridos, mas não podemos também nos esquecer que antes dele ser conhecido como nosso amado apóstolo Paulo, ele foi um filisteu, conhecido como Saulo, terrorista, assassino, destruidor da igreja, que dominava a letra, mas estava muito longe de conhecer o poderoso autor dos registros que ele se gabava tanto em conhecer. Saulo precisou se despojar de toda a suprema autoridade que tinha, o grande poder, soberba, superioridade, para que ele pudesse se tornar um servo de Jesus Cristo, com as características que o mestre tinha. A palavra de Deus diz que nós nos assemelhamos àquilo que adoramos, não é verdade? Pois é.
Para que ele pudesse se assemelhar a Jesus, ele precisou se despir da velha criatura para abraçar uma nova causa, um novo estilo de vida, um novo chamado e assim ser adorador de Jesus. Houve um processo. E aí sim, Saulo, mesmo tão eloquente, pois havia e há até hoje a necessidade dos cristãos serem eloquentes para poder alcançar os poderosos das nações. Então, Saulo, mesmo sendo tão eloquente, passou a ter um coração diferente após conhecer Jesus. Agora, sim, chamado de Paulo, ele era um homem simples, a ponto de amar e até brigar pelos humildes e gentios tão desprezados naquela época. Algo importante: o Espírito Santo, ao possuir as pessoas, ele jamais tirava delas a consciência. Por isso, preste atenção. Ele não tirava a consciência das pessoas ao possuí-las, porque isso feriria o livre-arbítrio. Ao contrário do que os céticos pensam, o Espírito Santo, ele inspira as pessoas que, aos olhos humanos, muitas vezes, ainda mais naquela época, jamais teriam condições para escrever qualquer coisa que está registrado na Bíblia. Todos eles tinham perfis completamente diferentes, mas uma inspiração, uma única inspiração, a do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou segundo o dom e a personalidade de cada um. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores num período de 16 séculos aproximadamente. Desde Moisés, que escreveu o Pentateuco, e nessa época ainda era a cultura falada, passada de pai para filho e assim sucessivamente. Por serem muitas as traduções, alguns nomes, termos diferenciam apenas na maneira de expressão, mas com o mesmo sentido. Por exemplo, a prima de Jacó, ela é conhecida por Lia, mas em algumas traduções também por Leia. O mesmo acontece com o primo da rainha Esther, o Mordecai, que nós também conhecemos como Mardoqueu. Côvado. Os côvados também, dependendo da tradução, da linguagem da Bíblia, o côvado já vem com a sua metragem traduzida. Assim também acontece com a distância. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 1, verso 12, que menciona a distância entre o Monte das Oliveiras até Jerusalém, em algumas traduções diz que a distância é de um sábado. Em outras, já traduz esse termo e esclarece que a distância é de aproximadamente 1 quilômetro. Quem ouviu a palavra linda da pastora Isa, nossa querida pastora Isa, descobriu que existem 8 alianças apresentadas na palavra de Deus. Para mim, as de maior peso são 2. A mosaica, encontrada no Pentateuco, e, é claro, a nova aliança em Jesus, encontrada no Novo Testamento. Sabe, queridos, ao longo do Antigo Testamento, estende-se uma linha de profecias a respeito de um libertador, Salvador, que haveria de vir, o Messias, e a instituição de uma nova aliança. O cumprimento de todas essas profecias é a história do Novo Testamento. Deu para entender? A frase "disse Deus" aparece a 2.600 vezes no Antigo Testamento. Então, é bom você entender que é sempre Deus falando com o homem. Para algumas pessoas é muito estranho o termo testamento, mas testamento nada mais é do que a disposição da vontade, última vontade de uma pessoa. Então, repetindo, testamento nada mais é do que a disposição de última vontade de uma pessoa. Essa disposição é feita em vida, mas ela só opera após a morte do testador ou da testadora. Compreenderam? É quando alguém morre e deixa um documento que vai legislar após a sua morte.
ok? Essa palavra é muito importante. Se nós analisarmos, por exemplo, o Novo Testamento, é o testamento de Jesus que veio ao mundo, morreu em nosso lugar, hoje está vivo, sentado à direita de Deus Pai e deixou seus ensinamentos registrados pelos apóstolos. Esse testamento tem força não como uma lei em termos para serem cumpridas, como no Velho Testamento, sabe? Mas é uma lei espiritual de amor, da qual nós podemos participar se deixarmos o Espírito de Deus se manifestar nas nossas vidas. Então, o Novo Testamento, ele é um documento que tem que ser cumprido na forma como Jesus nos deixou, ou seja, em amor. Entenderam isso? É em amor, e não só como uma forma de escrita, de legislação. Entende isso? O Novo Testamento não é uma lei sobre terror, mas é um documento de temor vinculado ao amor. Então a pessoa obedece porque ela sabe que obedecendo haverá sobre ela benefícios. Em um testamento a pessoa morre e deixa os seus bens, ok? Da mesma forma, Jesus morreu e deixou seus bens para nós. E quais são os bens que Jesus nos deixou? São inúmeros. Alguns deles, fundamento apostólico, a experiência com o Espírito Santo, abolição do pecado, justificação, salvação, vida eterna. Oh, meu Pai, quantas bênçãos! Às vezes, as pessoas tomam testamento como um conjunto de regras. E não e não é só um conjunto de regras, é algo muito mais profundo, é um relacionamento de Deus através do Espírito Santo com o homem. É isso que quer dizer testamento, Novo Testamento e Antigo Testamento. A palavra testamento em hebraico é berit. Berit é o conceito mais profundo na visão do mundo hebraico. O berit entre Deus e o seu povo escolhido, que nada mais é do que o mesmo conceito de aliança, pois o termo testamento não existe em hebraico. Existe o termo aliança, que já era algo automático. Então, quando alguém tinha seus bens através da aliança, o primogênito já tinha o que receber e assim por diante. Sabe, queridos, muitos cristãos se preocupam em provar a veracidade da Bíblia. E às vezes se tornam chatos por não conhecerem as mudanças na geografia, o estudo da arqueologia, acabam se enrolando nas explicações, deixando-as infundadas e correndo o risco de fazer um texto bíblico perder sua força e o seu valor. Precisamos tomar cuidado com isso, pois não precisamos nos preocupar em provar que a Bíblia é verdadeira. O problema não está na Bíblia em provar sua veracidade. Não, queridos. O problema é que a ciência ainda não tem instrumentos para confirmar o oposto. Pelo contrário, conforme o tempo vai passando, mais evidências claras acabam existindo de que, além da Bíblia ser um livro de fé, ela também tem poder histórico. Na medida em que a arqueologia tem chego, os estudos aprofundados com recursos tecnológicos, tudo isso tem ajudado na comprovação da veracidade da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, um rapaz que nasce lá em Israel, quando ele vai num museu da Bíblia, por exemplo, ele tem acesso ao livro de Isaías, que foi escrito 160 anos antes de Cristo. E esse livro já está provado e confirmado, atestado de que foi tudo verdade, mostrando que a cada dia têm sido encontrados livros antigos que comprovam que os textos bíblicos são verdadeiros.
A Bíblia também é um livro de cumprimento de profecias messiânicas e apocalípticas que só não entende quem não quer, pois não há contradição entre elas e é super clara. Coisas que são assim profetizadas em Apocalipse, nós vemos nos cumprindo nos dias de hoje. Então, os livros que compõem a Bíblia não foram escolhidos aleatoriamente. Houve um concílio, na verdade uma reunião, entre os judeus da época que se encontravam para definir quais os livros, o conjunto deles, que formariam a Bíblia, como que eles seriam designados, quais deles se tornariam os livros santos, os canônicos, que nada mais é do que os sagrados. Refere-se à coleção de livros que passaram pelo teste de autenticidade para compor a Bíblia. Diversas reuniões, os tais concílios entre bispos e apóstolos aconteceram nos primeiros séculos, que decidiram quais livros são realmente inspirados por Deus, desprovidos de misticismo ou valores pagãos, não têm contradições e possuem revelações do Espírito Santo de Deus. Veja bem, depois do século II, após a vinda, morte e ressurreição de Jesus, houveram muitos romances, sabe? Muitas histórias com E, histórias inventadas, coisas que pessoas queriam contar para tirar algum proveito, sabe? E se não houvesse tido esse concílio, esse minucioso estudo dos escritos, os judeus separando todos os livros que eram cânon, que eram sagrados, que eram santos, vocês imaginam só o que nos dias de hoje haveriam de questionamentos fundamentados quanto à veracidade da Bíblia? Não é? Então, por isso que esse grupo de pessoas escolhidas a dedo se reuniram em 397 depois de Cristo aproximadamente, formando o concílio mais antigo que acabou definindo os 27 livros do Novo Testamento. Na verdade, houveram uma série de concílios até que se chegasse à palavra de Deus como nós conhecemos hoje, ok? Esses livros que ficaram de fora, houveram livros que ficaram do lado de fora. E esses livros que não são inspirados pelo Espírito Santo, eles são chamados de apócrifos, como por exemplo, 1º e 2º Macabeus. Eles são livros históricos, não tem nada a ver de sagrado ou inspirado por Deus, além do que foram livros datados de um período em que não havia um verdadeiro mover espiritual. Como assim? Lembremos, Deus ficou num período de 400 anos sem falar com ninguém, se lembra? Sem usar nenhum profeta, sem dar sonhos para ninguém, sem ninguém pregar a palavra. Deus não falava na terra. Imagine o desespero, 400 anos de silêncio. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento que o último profeta a falar da parte de Deus foi Malaquias. E quando ele fecha a boca, Deus fica em silêncio por 400 anos, quebrando o silêncio só em Lucas 1,13, quando o anjo diz a Zacarias que Isabel teria um filho e que ele deveria pôr o nome no menino de João, o João Batista, o precursor de Jesus, a voz que clama no deserto, João Batista, o preparador da vinda do Messias. E é nesse período de silêncio entre Malaquias até João Batista que houveram esses tais livros apócrifos sendo escritos e se tornaram históricos, mas eles não foram aprovados num cânon sagrado por motivos óbvios. No período em que eles foram escritos, Deus estava em silêncio, portanto, não deveriam fazer parte do cânon sagrado. Em 1546 d.C., em virtude da reforma protestante, religiosos da época, contra a visão de Martinho Lutero, introduziram
esses 7 livros, alterando assim a originalidade da palavra de Deus. Os livros são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e acréscimos em Daniel e Esther. Esses livros, nesses livros existem conteúdos místicos e coisas que não são habituais em todos os outros livros da Bíblia. Porém, a Bíblia que nós utilizamos na Igreja Protestante não tem acréscimo, permanecendo na sua forma original. Enfim, a Bíblia é a palavra de Deus dada aos homens do mesmo modo que um compositor distribui sua partitura a uma orquestra. Os diferentes instrumentos imprimiram nela a tonalidade de cada um, mas um só compositor e maestro esteve por detrás de cada nota. Sua execução levou aproximadamente 1.500 anos, tocada por 40 homens de diferentes culturas e níveis sociais. Muitos nunca se conheceram, nunca se encontraram, separados por séculos, quilômetros de distância. Um só é o seu tema, princípio e fim: Cristo. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ele é o ômega, a última. Por isso, Jesus aparece de Gênesis a Apocalipse, e se você desejar conhecer a verdade e se aproximar de Deus, precisará conhecer Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o genuíno. Qualquer outro caminho, verdade e vida são falsos. Não se chega a Deus sem Jesus. Por isso, é tão importante conhecê-lo. Se você não confia nele, é porque ainda não o conhece. Certa vez, um professor e estrategista de comunicação e marketing, Mário Persona, disse que foi solicitado por uma senhora para que ele desse referências a respeito de uma cuidadora. E a senhora que ligara para o professor queria saber se a cuidadora em questão era de confiança. E à medida que o professor Mário falava sobre a senhora que ligara, ia conhecendo as características, personalidade da cuidadora. E por causa das informações recebidas pelo professor, a senhora acabou adquirindo confiança na cuidadora. E assim, nós pedimos informações sobre alguém para saber o quanto podemos confiar na pessoa. O mesmo ocorre com Jesus. Como você pode ter total confiança nele sem conhecê-lo? Portanto, leia a Bíblia, não para você saber o que Deus exige de você, ou como se fosse um texto motivacional para recarregar suas baterias. Não, nada disso. Leia para encontrar Jesus em suas páginas, conhecê-lo, confiar nele cada vez mais. Você sabia que ele aparece no primeiro versículo da Bíblia? Pois é, em Gênesis 1:1, no original diz: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Sabia que a palavra hebraica Elohim é plural? Elohim é plural, mas o verbo criar está no singular. Sabe por quê? Porque mostra que Deus é um, mas em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. No momento da criação, o Filho de Deus, Jesus, já participava da gênese de todas as coisas. João diz em seu evangelho que ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus está também no último versículo da Bíblia, em Apocalipse 22:21, onde diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E entre o primeiro e o último versículo da Bíblia, você encontrará Jesus em absolutamente todas as páginas da palavra de Deus, nos mais diversos tipos, figuras e também em pessoa nos evangelhos.
Por isso, eu te convido a ler a Bíblia e deixar que Elohim, esse Deus triuno, venha transformar a sua vida, a sua história, moldar você, forjar o seu caráter, te encher com o espírito da verdade, de amor, que te libertarão do medo, frustrações, espíritos malignos, pensamentos assoladores, infrutilidade e de tantas outras coisas que você precisa e só Ele sabe. Amém? Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que nos desperte pela paixão da palavra, com o desejo de conhecê-la, prosseguir conhecendo e que sejamos abençoados. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero te agradecer pela oportunidade de poder falar da grandeza da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor inspirou pessoas incríveis para nos deixar um poderoso manual de instrução, que ao seguir conquistamos o crescimento como pessoas, como pais, como filhos, como servos, como igreja. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o desejo de te conhecer e conhecer a tua palavra cresça em nossos corações, para que ao conhecer a tua palavra não venhamos pecar mais contra ti. Para que da nossa boca possam sair palavras de edificação, Senhor. Para que em momentos de dificuldade saibamos de onde vem o nosso socorro. Para que aprendamos a confiar e depositar em Ti toda a nossa confiança e esperança. Sabe, Deus, não queremos ser pedras de tropeço ou atrapalhar os Teus planos para cada um de nós, Senhor, usando de forma indevida o nosso livre-arbítrio. Precisamos da tua palavra, precisamos dela para nos dirigir, para nos conduzir, para ser a lâmpada que ilumina os nossos passos, Senhor, o nosso caminho. Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar a entender a Bíblia, pois muitas vezes desistimos de ler a Bíblia por não entendê-la. Então venha nos ajudar a entender a palavra de Deus e que possamos nos apresentar como 2 Timóteo 2,15 diz, como obreiros que não têm do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aproveite a liberdade que você tem e adquira uma Bíblia com a linguagem fácil para que você entenda, para que as palavras, os termos utilizados, a tradução não te impeça de ler a Bíblia e entender o que o Espírito quer dizer. Amém? Que você conheça o Senhor e que você se apaixone por Ele, que você deseje cada dia mais conhecer esse Deus Elohim, o autor e inspirador de toda a palavra.